maravilhoso e tão poderoso como Tu. Nós não te servimos, Pai, não te adoramos pelo que o Senhor pode nos dar. Nós te servimos, nós te adoramos pelo que Tu és. Sim, sim. Igreja, eu quero te convidar nessa noite a você abrir os seus braços e você convidar a presença do Espírito Santo. Você abrir o seu coração e você ter liberdade neste lugar, na presença de Deus. Você clamar pelo Senhor e dizer: Deus, eu quero nessa noite ser impactado. Nessa noite, Senhor, eu quero ser abalado pela Tua presença. Senhor, venha ao meu encontro, quebra o meu coração. Vem, Senhor, me usa, Senhor, em Tua presença. Sim, sim, revela a Tua natureza. Sim, vai me enxergar. Eu quero ver a Tua face. Eu quero ver um encontro real com a Tua presença. Eu não sou nada sem Ti. Eu preciso de Ti.
gente está acostumado com a noite, a gente fala a noite, mas é tarde. Glória a Deus. Amém. Vontade de abraçar, vontade, né, de sair no corredor abraçando o irmão, de dizer que bom que tu está aqui, tu é tão precioso, tão valoroso para mim. Glória a Deus. Amém, amados. É precioso estar nesse lugar, é maravilhoso estar aqui. Eu sei que o teu coração nessa noite está criando grandes expectativas. Tão precioso e tão importante para você nessa noite. Todos os dias Deus ele nos surpreende. Nós nos acordamos e Ele tem algo novo, de novo, reservado para nós. Todos os dias, todos os dias. De repente você não imaginava que hoje você estaria aqui, que hoje você viria aqui. Mas não foi pela tua agenda, não foi pelo teu relógio, não foi pelo teu calendário. Isso já havia sido marcado no céu pela presença do Pai. E hoje Ele já estava marcando esse encontro com você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero dar as boas-vindas aos visitantes, né, que nos honram aqui pela primeira vez. A Nicole. Oi, Gui. Olha para a Nicole lá, ela embaixo, olha para ela. Essa menina me suporta todos os dias no trabalho, amados. Todos os dias ela me suporta no trabalho. Glória a Deus. Seja bem-vinda aí. Estou muito feliz de te ver aqui. Glória a Deus. Aline. Oi, Aline. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Glória a Deus, Aline. Muito feliz de te ver aqui. Muito feliz pela tua presença junto da gente. Que essa caminhada se continue, né, até a eternidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Elisângela, é isso? Acertei? Glória a Deus, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nosso coração está muito alegre da tua presença, da tua pessoa, né, de ter vindo na casa do Senhor, estar aqui junto com a gente. Em nome de Jesus. Amados, o que nós podemos, né, não podemos dar um abraço, mas podemos olhar para elas, né, e dizer o quê? Sejam bem-vindos. Aí com mais força, com mais força. Seja bem-vindo! Aplauda Jesus pela vida delas. Glória a Deus. Amém, amados. Eu quero dar um recado aqui, alguns avisos. No dia 27/9, é isso, né, pastor? 27/9, nós temos o batismo. Amém? Tem gente para se batizar aí, né? Tem. Já se batizou, mano. Também, mano. Já te batizou. Acabou. Glória a Deus. Então, dia 27/9, né? 27 de setembro, nós temos o batismo. Glória a Deus. As profundezas te esperam, mano. Vamos morrer para aquele velho homem, aquela velha criatura. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Glória a Deus. Então, dia 27/9 tem batismo. Logo, né, nós vamos ter entrevista, né, pastor? Pré-batismo. Depois o pastor vai conversar com cada um de vocês que vai descer as águas do batismo. Amém? Glória a Deus. Amados, outro aviso. Terça-feira tem culto. Terça-feira tem culto às 20 horas. Nós ficamos muito felizes, né, de receber você aqui. Venha no culto de terça-feira. Tem também uma palavra gloriosa, grandiosa do Pai para cada um de nós. Então venha à casa do Senhor, esteja junto com a gente. Amém? Adorando a Deus. Na quarta-feira nós temos uma live pela página da Igreja Rio da Vida, né, que é a nossa célula. Hoje nós não podemos nos reunir presencialmente. Então, toda quarta-feira, pela página da Igreja Rio da Vida, tem a célula. Todos vocês podem seguir, né, curtir a página e depois, né, as notificações vão aparecer lá para você e você pode estar assistindo as lives. Amém? E depois, na sexta-feira, na quinta-feira, eu faço uma live com o pessoal da nossa célula através do Google Meet, né? Então, o pessoal da célula lá, os visitantes, nós fizemos na quinta-feira. E sexta-feira tem uma live com o pastor Natalino, né? Às 19 horas, o pastor faz uma live, né, para todos. Amém? Glória a Deus, amados. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia
abrir ela no livro de Êxodo, o segundo livro do Antigo Testamento, Êxodo. O livro de Êxodo quer dizer a saída. Glória a Deus. Êxodo 25, versículo 1. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga só um pouquinho. Eu espero. Não tem problema, mas repete. Glória a Deus. 25. Êxodo 25, versículo 1. Êxodo 25, versículo 1. Meu Deus. Você achou? Diga amém. Êxodo 25, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel, para que me tragam uma oferta de todo homem que a der voluntariamente com o seu coração. Tomareis a minha oferta, e esta é a oferta que recebereis deles: ouro e prata e bronze. Glória a Deus. É aqui. Amados, eu quero trazer essa palavra, é algo muito importante. Nós sermos fiel e permanecermos com a nossa fidelidade com o Senhor. Precisamos ser fiel. Todos os dias da nossa vida o Senhor é fiel conosco. Todos os dias o Senhor supre as nossas necessidades e multiplica sobre nós a sua provisão. Nós muitas vezes pensamos, mas William, mas é muita coisa para ofertar. Eu quero te dizer, amados, que se a gente não... Eu aprendi isso tanto com a pastora Natalina, com a pastora Vera. Eu sempre disseram e ensinaram uma coisa para nós: se nós não conseguirmos ser fiel no pouco, jamais vamos conseguir ser fiel no muito. Se nós não conseguirmos manter a nossa fidelidade com Deus no pouco que nós temos, como vamos manter a nossa fidelidade com Deus no muito? Amados, às vezes nós abrimos a palavra e parece que chega no momento da oferta do dízimo, o nosso coração se entristece. Não é o momento de nosso coração se entristecer, é o momento de nós nos alegrarmos. Sabe por quê? Porque você está semeando em uma terra boa. Tenho certeza que onde você está semeando, nessa terra boa, com a fidelidade, sendo fiel e de um coração voluntário, de um coração disposto a ser fiel a Deus, eu tenho certeza que aquilo que o Senhor vai trazer à tua vida será muito grande. Só que não espere, não oferte nem dizime esperando receber algo de Deus. Oferte e dizime, sabendo que isso é parte daquilo que o Senhor está nos dizendo em sua palavra. Se essa é a vontade do Senhor sobre a minha vida, então eu vou cumprir a vontade do Senhor. E nada mais do que eu ser fiel com o Senhor, com tão pouco. Se Deus ele continua sendo fiel e tão grandioso, com tantas coisas sobre a minha vida. Amados, todos os dias nós falhamos, não é verdade? E todos os dias nós vemos a misericórdia, a graça de Deus se renovando sobre as nossas vidas. Às vezes Deus ele nos surpreende. Nós olhamos, chegamos em um lugar e achamos que nada mais vai acontecer. Mas Deus ele abre portas aonde não há portas. Deus ele nos surpreende. Então eu quero nessa noite motivar você. Se você não é um dizimista, seja um dizimista. Separe os teus 10% de tudo aquilo que o Senhor te dá. Separe a tua oferta e traga a casa do Senhor. Eu tenho certeza que você tem sido abençoado por Deus nesses dias. Nós temos andado no meio de uma pandemia, de um vírus, mas no meio disso tudo, Deus ele tem sido fiel com todos nós. Quando você semeia na casa do Senhor, amados, você está impulsionando. Você já viu aquele botão que tem lá no Facebook que diz impulsionar? A sua postagem, o seu compartilhamento, ele alcance muito mais pessoas.
Quando você semeia, você oferta na casa do Senhor, você está cumprindo o mandamento, mas você está impulsionando o reino de Deus, para que ele alcance milhares e milhares de pessoas. Seja você um canal, um instrumento de Deus, uma ferramenta útil. Seja, em nome de Jesus, pega a tua oferta, teu dízimo, segura na tua mão, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Sim, olha comigo. Senhor meu Deus, eu quero apresentar a vida da tua igreja, os teus filhos, os ofertantes e os dizimistas. Senhor, eu quero orar nessa noite, Pai, para que toda mentira diabólica, para que toda mentira de Satanás, que tem mentido, Senhor, no entendimento, no coração dos teus filhos, dizendo que não há necessidade, Senhor, de ofertar, de semear, de ser um dizimista. Deus, eu declaro que esse espírito maligno, Deus, eu determino por terra, em nome de Jesus. Eu declaro essas mentiras, essas sofismas quebradas pelo sangue e pelo nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, os dízimos, as ofertas. Eu abençoo a vida, Senhor, dos teus filhos da tua igreja. Que o Senhor abra as janelas do céu e derrame sobre eles bênçãos sem medidas. Que os seus celeiros transbordem. Sim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode trazer o seu dízimo e a sua oferta em nome de Jesus. Glória a Deus. Traga louvor ao Senhor. Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Amém? Glória a Deus. Pode fechar a tua Bíblia e tomar o teu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus, amados. Nessa tarde eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu não sabia que eu ia pregar hoje. E ontem eu e minha esposa nós estávamos estudando. E essa palavra começou a brotar no nosso coração e começou a vir muitas coisas e a gente começou a anotar. E hoje, tenho certeza que o Espírito Santo já estava preparando, já estava trazendo uma palavra para o dia de hoje. Amados, eu quero compartilhar com vocês como o povo de Israel parou no Egito. Nós sabemos que o povo de Israel ele ficou durante muitos anos escravo no Egito.
escravidão debaixo do comando do governo de Faraó. Mas como o povo de Deus, como o povo de Israel foi parar naquela terra? Por que ele foi parar naquela terra e por que ele continuou naquela terra? Muitas vezes nós entendemos a história de José, que foi até o Egito, se levantou como um grande governador, se tornou um grande homem, mas nós não compreendemos o que aconteceu com o restante das tribos de Israel, que foram ficando dentro do Egito. Amados, nós podemos ver que há uma palavra de Deus determinada sobre a vida de Abraão, que Abraão seria pai de multidões. A sua descendência seria maior do que as estrelas do céu e os grãos de areia da praia. A descendência de Abraão seria muito grande. Então Abraão ele tem um filho, seu filho se chama Isaac. A descendência de Isaac vem Esaú e Jacó. Então Jacó é o terceiro patriarca, a geração de descendência que vem desde Abraão. Jacó, por sua vez, gera todos estes filhos que nós acabamos de ler aqui. Amados, eles continuavam sendo pastores de ovelhas, eles continuavam cuidando das suas casas, eles continuam vivendo uma vida normal. E muitas vezes cada um de nós vive uma vida normal, come, bebe, deita, dorme, trabalha, faz todas as suas coisas. Mas em um certo tempo, no período em que Jacó já tinha todos os seus filhos e José, ele pastoreava as ovelhas do seu pai, cuidava do rebanho. Naquele tempo, aquele lugar, ele sofreu uma crise. Que crise é essa? A dificuldade por alimentos, a dificuldade no trabalho, a dificuldade em dar continuidade na criação, na projeção da descendência. Você vive uma crise hoje? Você vive uma dificuldade hoje? Eles estavam vivendo uma dificuldade naquele tempo. Historicamente e teologicamente, eles viviam uma crise. O alimento era escasso. O que acontece naquele tempo, amados? E o título da nossa mensagem nessa noite é assim: as suas escolhas determinam o futuro da sua geração. As suas escolhas determinam o futuro da sua geração. Aqui estava estabelecida uma geração que se multiplicaria sobre a face da terra, que seria tão grande e tão gigantesca quanto nós olharmos para o céu e não conseguimos contar, nem dimensionar quantas estrelas há. Quanto muitas vezes nós chegarmos na praia de Laranjal, olharmos para a areia e não conseguimos contar quantos grãos de areia. Assim seria a descendência, os filhos de Abraão. Glória a Deus. Hoje nós somos filhos da fé de Abraão. A partir de Abraão começou uma descendência que tomaria a terra. Nós somos eles. O detalhe, amados, que quando a família de Jacó, os filhos de Jacó, eles cresciam e no meio daquela crise, olha só, no meio da dificuldade, começou a se levantar um homem no meio deles, para chamar a atenção de todos os irmãos. E o nome desse irmão era José. Os olhos de Jacó, que não era Jacó, tinha se tornado Israel, começaram a brilhar em relação ao seu filho José. O que isso aconteceu? O que aconteceu com os outros filhos? No tempo de crise e dificuldade, os filhos começaram a criar ciúmes no seu coração. Começaram a ficar enciumados por causa que José chamava a atenção de seu pai por aquilo que ele praticava, por aquilo que ele fazia. José não era um homem errado, José era um homem segundo. Eu acredito que José era um homem que tinha o coração inclinado para Deus totalmente. A Bíblia nos fala de uma forma incrível
incrível a respeito de José, e nós podemos olhar para a história dele e ver José caminhando e ver um homem cheio de esperança. Porque José não era abalado pela crise, pelas batalhas, pelas adversidades. Isso não parava a vida de José. José não se preocupava com o que estava acontecendo com o vizinho, com o Beltrano, com o Ciclano. Não é que em José não houvesse um egoísmo, mas José não se preocupava e nem intencionava em parar o propósito que ele tinha em Deus para se preocupar com estas coisas. O problema é que os seus irmãos começaram a parar a sua vida para começar a prestar atenção na vida de José. Olha só, os seus irmãos então ficam enciumados porque José ganha uma túnica de seu pai. O que eles fazem? Eles roubam José. A palavra de Deus não conta, mas teologicamente, Levi, que era um dos irmãos, dá a suposição de matar José, mas Rúben acha melhor que não por causa da saúde de seu pai. Então o que eles decidem fazer? Eles decidem vender José. Eles decidem vender José no meio de uma crise. Eu acredito que o dinheiro era bom, ia trazer um retorno legal para eles. Eles pensaram em eles mesmos, né? Naquele tempo, não, nós vamos botar o dinheiro no bolso, vamos vender o nosso irmão e vai ficar tudo tranquilo. Nós não temos mais problema com eles, vamos viver a nossa vida e a crise acabou. Mentira. Mentira. Porque todas as vezes que nós nos preocupamos com os nossos próprios interesses, nós esquecemos que nosso Deus, nosso Pai, Ele é geracional. Ele está sempre preocupado na próxima geração. Por isso que tudo que nós provocamos, realizamos ou fizemos hoje vai refletir tão certo no amanhã. No amanhã. E eles achavam que estava tudo certo, então vender José, e ele passou uma caravana aqui em direção ao Egito e pegou José, colocaram ele naquela caravana e levaram ele para o Egito. José continuava preocupado? Não, José estava tranquilo. Fique tranquilo. Se você está indo para o Egito, fique tranquilo. Sabe por que eu quero te dizer nessa tarde? Que quando Deus ele te leva para o Egito, Ele não te leva para te saquear, para te roubar ou para te destruir. Ele te leva para te guardar. Como assim, William? Vamos novamente olhar para a vida de Moisés, a vida de Jesus. Eles também foram levados para o Egito. Guardados por Deus. O lugar que desejava matar eles era o lugar que o Pai levou eles para ser guardado. Deus ele te leva para uma incubadora, para um lugar onde todos vão te procurar, tentando te matar, tentando te roubar, mas neste lugar Deus está na sua vida. Deus está preservando a sua vida, porque há algo grande Deus está intencionado em gerar em você. Mas quando nós somos levados por Deus a esses lugares, nós agitamos a nossa alma, ela se inquieta, porque parece que algo terrível vai acontecer, mas agora Deus está me levando para cá. Sabe por que acontece isso, amados? Porque muitas vezes na nossa vida nos falta uma intimidade e um relacionamento profundo com Deus, para entender o que Deus quer projetar através de nós. Nós, todas as vezes que há uma movimentação de Deus na face da terra, há uma movimentação de Deus na face da terra nesses dias. Tudo isso que está acontecendo, máscaras, isolamento, enfermidades, pânico, há um movimento de Deus na face da terra. Deus está preparando algo novo. Deus está preparando coisas novas.
achava que agora estava tudo favorável. Tinham vendido seu irmão. Acabou o seu problema. O detalhe, amados, é que tudo que nós semeamos hoje, nós iremos colher amanhã. Olha como é engraçado. José, ele vai para o Egito. Ele se torna escravo. Ele se torna escravo. Os anos se passam. Se passam os anos. Ele se torna um grande governador. E ele começa a ouvir que aquela escassez de alimento no seu povo permanecia. Sabe o que ele fez? Ele preparou um celeiro e começou a estocar comidas para saciar a fome daqueles que haviam vendido ele. Não crie rancor no teu coração, não crie mágoa no teu coração, não odeie, não. Sabe por quê? Porque há um propósito em você ser vendido. Há um propósito em você ser entregue na mão daqueles que de repente desejam acabar com a sua vida. Mas entenda que há sempre um Pai guardando e zelando por você. Há sempre um Pai amoroso que cuida e te ama, que segura pela tua mão e te toma pela destra e te diz: ei, filho meu, ainda que tu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Não tema. Sabe por quê? Porque a minha vara e o meu cajado te consola. Agora eles tinham vendido, mas eles começam a encontrar dificuldade. Os filhos de Jacó começam a encontrar dificuldade. E o que eles fazem? Anos depois, eles vão para o Egito. Eles vão para o Egito para buscar alimento. Eles vão para o Egito para manter a sua descendência. Eles vão para o Egito para manter a sua geração. E muitas vezes, amados, nós somos levados pela necessidade a ir certos lugares que nós não queremos ir. É ou não é verdade? Somos levados a lugares aonde nós não queremos ir, mas a necessidade nos conduz a esses lugares. Eles foram ao Egito. Chegando lá, um homem encontra eles, recepciona eles sem imaginar, aquele homem que recepciona eles era José. José recebe eles de braços abertos, não conta que era o seu irmão. Eles recebem naquele lugar um alimento, eles são cuidados. Mas o detalhe, amados, profundo, é que em tão pouco tempo Jacó e José morrem. Eles sabem agora que o irmão deles estava lá, que o irmão deles, aqueles que eles haviam vendido, sustentou eles no meio da crise, deu o melhor para eles. E sabe o que eu digo? Às vezes a gente olha assim e pensa assim: o Elias é tão improvável. Olhamos para o Marcelo é tão improvável. Olha para o Fabrício é tão improvável. Olha para a Jana é tão improvável. Olha para a Tainá, é tão improvável. O engraçado é que Deus ele se move em uma ótica totalmente diferente. Glória a Deus. Porque Ele pega realmente os improváveis. Aleluia. E faz dos improváveis, né, Luiz? Aqueles que se levantam e se tornam governadores. Glória a Deus. Por isso, amados, os seus irmãos agora estão no Egito. Estão no Egito. Uma geração de 12 homens. 12 homens que não imaginavam, debaixo de Deus, que se tornariam as tribos de Israel. Sem um relacionamento com Deus, cara, nós jamais conseguimos nos compreender ou compreender o que Deus quer fazer através de nós. Sem um relacionamento, sem uma intimidade, sem nós nos aprofundarmos na palavra, sem nós termos um relacionamento com o Pai, sem nós andarmos em comunhão como igreja, não há como nós entendemos ou ouvirmos o que Deus ele quer falar no nosso espírito. Não há como. Eles estavam no Egito e Deus estava preparando na vida deles se tornarem o cabeça de grandes tribos. Mas eles não sabiam disso. Por quê? Porque não fizeram como José.
se aproximar de Deus, se render diante da presença de Deus e saber que sem Deus eles não eram nada. Amados, todos os dias, muitas vezes nós nos acordamos e queremos manter as coisas, queremos manter as circunstâncias, os nossos argumentos, as coisas que nos rodeiam com a força do nosso braço. Olhem para a vida de Paulo. Ele não era forte quando era forte. Ele era forte quando era fraco. Porque na sua fraqueza se aperfeiçoava a grandeza e a graça de Deus. Sabe por que todos os dias nós temos que nos humilhar diante de Deus e saber que nós somos falhos e que sem a sua presença nós não somos nada, e dizer: Deus, o meu coração pega contra ti, eu sou falho, eu sou pecador. Não tenta mostrar para Deus a tua grandeza, mostra para Deus a tua vulnerabilidade, mostra para Deus que você é vulnerável, mostra para Deus que você é fraco, porque na tua fraqueza se aperfeiçoa a grandeza de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Mostra para Ele. De repente você é tão bom em argumento, de repente você é tão bom na fala, você é muito eloquente, mas de repente há coisas que você necessita que o Espírito Santo molde em você e conduza pela trajetória e pelo caminho aonde Deus Ele quer te levar. Existem qualidades que Deus Ele colocou na sua vida, existem preciosidades que Deus Ele colocou em ti. Glória a Deus. Mas existem coisas que você é fraco. Não mostre a sua força, mostre a sua fraqueza. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus Ele olha para a sua fraqueza, é o lugar que Ele está procurando para poder se mover. Glória a Deus. É o lugar que Ele está procurando para tentar se encaixar. Glória a Deus. Porque quando você continua dizendo: eu posso, eu consigo, eu faço, eu vou além, Deus não encontra espaço para se manifestar na minha e na sua vida. Deus Ele não encontra brechas. Porque sabe por quê? Porque nós nos tornamos autossuficientes e autocapazes. Era assim. Acontecia com os irmãos de José. Agora o engraçado é que eles venderam o seu irmão como escravo, mas ao ficar no Egito, eles se tornaram escravos. Ao ficar no Egito, eles se tornaram escravos. William, por que eles se tornaram escravos? Porque o Egito é bom. O Egito é atraente. O Egito tem fortuna. O Egito brilha ouro. O Egito tem palácios grandes. O Egito tem mulheres bonitas. O Egito tem homens formosos. O Egito tem pessoas inteligentes. O Egito me traz recursos. Sabe o que essas coisas te fazem? Esquecer de uma intimidade, de uma adoração a Deus. Porque quando eu e você olhamos para essas coisas, nós esquecemos de adorar a Deus e começamos a adorar a elas. O Egito começou a roubar e retirar do povo de Israel a adoração a Deus. O Egito começou a roubar das tribos de Israel, aquilo que Deus havia colocado no coração deles. Há uma desconfiguração marcial no coração deles. Eles começam a ser desconfigurados por aquilo que eles começam a viver. A palavra de Deus nos diz que os nossos olhos, eles são a janela da nossa alma. Nós nos atraímos a essas coisas. Essas coisas são tão belas, tão maravilhosas. Essas coisas são tão grandes. Essas coisas me chamam a atenção. Então, certo que se eu não começo a tomar um cuidado e eu não volto atrás, então eu me perco através do que acontece através destas coisas, amados. Eles se tornaram escravos. Ei, abra os teus
tem mais tempo para ler a Bíblia, você não tem mais tempo para ver a igreja, você não tem mais tempo para se relacionar. Sabe o que é isso? O Egito. Sabe o que é isso? Escravidão. Sabe o que eles fizeram com a mente da tribo de Israel? Eles cauterizaram. Eles cauterizaram. Sabe o que eles ofereceram para ele? Eles ofereceram uma aparência. Mas depois da aparência, veio uma realidade. E a realidade era que eles eram agora escravos. Não vamos falar de governos, né? Que nos ofereceram tantas coisas e nos tornaram escravos. Cuidado. Você só vai entender essas coisas, você só vai abrir a sua visão diante dessas coisas. Não é porque hoje eu estou falando para você, não é porque hoje eu estou ministrando, é porque hoje você vai entender no seu espírito que é necessário um relacionamento e uma intimidade com Deus todos os dias da sua vida. Todos os dias, sabe por quê? Porque senão eu e você vamos sempre achar que José é o culpado. José é o culpado da crise. José é o culpado do nosso pai não olhar para nós. José é o culpado de nós estarmos aqui. José não é o culpado. As suas escolhas determinam. As suas escolhas, nossas escolhas determinam. Eles plantaram, agora infelizmente eles estavam colhendo. Amados, eu tenho certeza que no instante que Deus guarda, olha só, Deus não queria pegar o seu povo, Luiz, e levar para lá para o Egito e fazer com que eles fossem escravos. Deus não queria isso. Deus queria que o seu povo fosse até o Egito, comesse no Egito, bebesse no Egito, fosse saciado no Egito, mas que o seu povo voltasse à sua terra. Moisés foi para o Egito, criado no Egito, guardado no palácio do Egito, criado como os egípcios, mas ele voltou para o deserto. Jesus nasceu, foi para o Egito, guardado no Egito, reservado no Egito, suprindo as suas necessidades no Egito, mas no tempo certo ele voltou para o deserto. O melhor lugar da sua vida não é onde te suprem todas as coisas. O melhor lugar da sua vida é o deserto. Ah, William, mas como? Tu quer me levar para o deserto? Eu estou louquinho para te levar para o deserto. Sabe por quê? Porque o deserto, ele vai te transformar em um novo homem, uma nova mulher. Sabe por quê? Porque o deserto te transforma em um novo homem, aquele que em Cristo pode todas as coisas, aquele que diz, em Cristo eu posso todas as coisas. Agora o Egito te torna um homem vulnerável, te torna um homem escravo. É atraente estar no Egito. Eu não quero estar no deserto. Engraçado é que eles nunca imaginaram que Deus havia sempre preparado todos os dias uma nuvem de glória que parava sobre eles dia e noite. Eles nunca imaginavam que havia uma tenda no deserto, o tabernáculo do Senhor, a cobertura de Deus, aonde o sumo sacerdote buscava a presença do Pai. Olha só. Aí olha o que eles fazem. Deus é surpreendente. Às vezes, Deus é engraçado. Ele também leva agora um homem chamado Moisés ao Egito. De lá sai aquele homem para libertar o seu povo. Agora aquele homem chega diante de Faraó com um bordão na mão, lança ele em terra. Aquele bordão se transforma em uma serpente. O que era aquela serpente? Faraó era conhecido como o filho da serpente. Havia
e uma marca na testa dele como um sol, de onde saía a cabeça da serpente. Ao Moisés lançar aquele bordão no chão, se transformou em uma serpente, ele e Arão. Quando ele novamente toma na mão a serpente, ela se torna novamente um bordão. O que Deus estava dizendo para eles? Deus estava dizendo o seguinte para Faraó: ei, eu tomarei o teu governo, eu tomarei o teu poder, eu não vou deixar os meus filhos ficarem aqui, eles não vão permanecer escravos. Agora é engraçado que nós passamos pelo livro de João e não nos lembramos de uma coisa quando estamos no Egito, que assim como aquela serpente e aquele bordão foi levantado no deserto, assim Jesus Cristo foi levantado numa cruz no Calvário para nos libertar do Egito. Ei, pega isso no teu espírito. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário e foi levantado naquela cruz e derramou o seu sangue para nos resgatar de uma escravidão. Ele tirou eu e você. Você não vive mais debaixo desse jugo. Portanto, nessa noite não aceite ele na sua vida. Não aceite isso no teu coração. Não aceite isso. Jesus também, do mesmo modo, foi levantado numa cruz. Um filho de uma mulher, e por ela a profecia estava escrita em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Já estava destinado que um homem nasceria pelo ventre de uma mulher e esmagaria a cabeça de uma cobra. Glória a Deus. A mesma serpente mãe que influenciou o homem a pecar contra Deus lá no Éden foi o mesmo Faraó que tentou destruir o relacionamento do povo de Deus no Egito. O que tenta eu e você dia e noite hoje, mas lembre-se que o preço desse pecado já não está mais sobre mim e você. Ele foi remido. Como remido? Ele foi comprado pelo um preço de sangue na cruz do Calvário. Ele foi comprado com um preço do Calvário. Há um tempo que você fica no Egito, mas há um tempo que você tem que correr de lá. Você precisa ir para o deserto. Volta para casa. Lembra a palavra, mas mais ou menos assim, me ajuda, Carlos. Deus, ele tira os ímpios para dar para os justos. E é isso que Deus estava fazendo com o seu povo. Às vezes você pode dizer assim: eu estou comendo aqui, por que eu estou comendo aqui? Eu não queria estar comendo aqui. Ei, é só por um momento, mas não aceita essa realidade. Levanta e volta. Sabe por quê? Porque no deserto ele quer te fortalecer. No deserto ele quer estar contigo. Me diga se o povo de Israel atravessou o deserto e por algum instante, algum momento, ele estava sozinho. Todos os dias o povo murmurava, todos os dias o povo reclamava, todos os dias o povo dizia: que Deus é tu. Deus fendia a rocha através do cajado de Moisés, dava ao povo de beber. Todos os dias a padaria no céu lançava na terra um pão fresquinho, um maná, todos os dias. Parece que nossos olhos não se abrem diante da grandeza e do poder de Deus revelado pela grandiosa presença do Espírito Santo em nós. Ei, veja a manifestação e a ação de Deus. Veja a ação de Deus. A ação de Deus está nas pequenas coisas, nos detalhes, na ação da tua esposa, na ação do teu marido, na ação dos teus filhos. Ei, abra esse livro. Diga assim: Espírito Santo, eu não estou entendendo. Fala mais. Fala para mim. O que o Senhor quer de mim?
De repente há tempo que ele diz assim, é tempo de calar. Shhh, fala. Mas eu quero falar. Eu quero ir. Não para. E há tempo que você diz assim, hein, Senhor, eu queria ficar sentado aqui. Não, levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Amados, essa é a realidade. Nós vivemos num tempo onde a notícia, os falatórios, o que dizem, é uma introdução de todos os dias, um pânico tentando ser colocado na nossa mente, no nosso coração. Não aceite os refúgios, não aceite outros deuses, não aceite coisas fáceis. Não, aceite Deus. Aceite Deus no teu coração. Vá para a presença de Deus. Fale com Deus, Deus, por que eu estou vivendo este tempo? Por que eu estou passando, Pai? Senhor, revela o meu coração. Abra os teus olhos espirituais. Senhor, abre o meu ouvido. Eu não estou conseguindo ouvir a tua voz. Fala comigo, Deus. Mas não tome outros trajetos a não ser o caminho que Ele preparou para ti. É só um tempo. Você não queria viver? É só um tempo. Vai passar. Vai passar. Às vezes é necessário quebrar o orgulho que está nesse coração. Às vezes é necessário dizer, Pai, esmiuça. Ei, leva nas mãos do olheiro. Deixa ele moldar esse vaso. Deixa ele quebrar. Às vezes nós estamos louquinhos para dizer assim, ô Carlos, faz para mim. Não, não. Deus está chamando eu e você. Não é para Luiz. Não é para eles o que Deus chamou a mim. Deus chamou a você. É para nós. O que Deus Ele quer nessa noite motivar, colocar no teu coração, é que quando você se levantar dessa cadeira, você se levante com entendimento. Ei, em todo momento, o diabo, meu adversário, o inimigo, ele quer me levar para o Egito, mas há um Deus Todo-Poderoso que quer me levar para o deserto, porque a sua nuvem me guarda dia e noite. Te coloca de pé nessa noite. Te coloca de pé nessa noite. Feche os teus olhos no lugar que você está. Abra o teu coração nessa noite. Começa a falar com o Senhor. Começa a dizer para Ele, Senhor, de repente eu nem me encontro onde eu estou. O que eu estou fazendo? De repente eu nem sei. De repente nessa noite você se pergunte a Deus, Deus, o que eu preciso fazer para sair dessa escravidão? O que é essa escravidão? De repente, amados, você está sendo escravizado pelo vício, por uma mentira do diabo. Você está sendo escravizado que você aceitou. Você está sendo escravizado pelo dinheiro. Você está sendo escravizado pelos argumentos. O que está te levando à escravidão? O que está te levando à escravidão? De repente, nessa noite, o que está te levando a uma escravidão é a religiosidade. É de você começar a pensar, isso não pode, isso pode, isso não pode. Esqueça o que pode ou não pode. Viva pela graça e o amor. Abra o teu coração. Queira viver pelo amor. Diz, Senhor, me constrange nessa noite pelo teu amor. Me constrange pelo teu amor. Esse amor, ele não te leva a te sujeitar e estar debaixo de uma lei. Não, quando o amor de Cristo, ele te constrange. Quando o amor do Senhor, ele te constrange. Você não precisa entender o que você pode ou não pode. Sabe por quê? Porque você se lança aos pés dele. E você começa a fazer tudo o que ele deseja. É o amor de Cristo. É o amor sobrenatural. Olha o Senhor. Olha o Senhor. Determina essas mentiras, essas sofismas no caminho da sua vida. Ei, Faraó não pode mais te governar. Há um Cristo
Glória a Deus.